Obrigado, Senhor. Parabéns, meus amores. Meu irmão, minha irmã, vamos ao texto bíblico. Tentando encontrar um tema assim para a conversa de hoje de manhã. Acho que vai ser uma frase longa, né? É uma paráfrase do Saint-Exupéry. Tu te tornas eternamente assemelhado, assemelhada àquilo ou àquele a quem adoras. O Saint-Exupéry é aquela coisa bonita, né? Que tem a ver com tudo que a gente viveu. Tu te tornas eternamente responsável por aquele a quem cativas. Mas aí, para hoje de manhã, a gente parafraseia esse escritor fabuloso, né? De O Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente assemelhado, assemelhada àquilo ou àquele a quem adoras. Uma historinha. Quando eu ainda estudava, chegando ali no 9º, 10º semestre de psicologia, a gente começa a atender como estagiários. E tinha uma sala de vidro, tipo um aquário. Aqueles pacientes assinavam um termo de concordância de que a sessão estaria sendo ouvida por outros estudantes e também pela supervisora. E mais do que ouvidas, vista, porque era um aquário. Quem estava de cá via o que acontecia dentro do setting terapêutico, mas quem está dentro do setting não enxerga quem está do outro lado. E a ideia era resguardar o sigilo, toda uma questão ética, mas também formar novos profissionais. E a gente viveu experiências muito interessantes, dava sempre problema nos fones de ouvido, era uma confusão. E nesse período eu atendi uma senhora. E a gente se reunia com a supervisora e cada um contava um pouco de como foi a experiência do atendimento. E ela fazia considerações. A gente resguardava o nome da pessoa e a gente contava um pouquinho de como a sessão ocorreu e de como a gente interviu, porque, como você lembra, aqueles fones sempre dava problema. E eu me lembro de uma colega que sempre que contava da paciente dela, era o menor relato, que ela dizia assim: professora, tudo igual. O paciente chegou, poliqueixosa, né, se queixando muito. E ela sempre disse que a mãe não a ama. Sim, e você? Eu perguntei, eu teve, não. Mas era assim, a gente já sabia. Fulana, como foi seu atendimento? Mesma coisa. E foi passando um tempo. Chegando o final daquele semestre, a gente está reunido com a supervisora e ela pergunta: fulano, ciclano, cada um vai contando e chega nessa colega. E aí, como é que foi lá essa semana? Ela falou: não sei o que aconteceu, professora. Minha paciente chegou maravilhosa. Com o cabelo jogado para cima, com um batom bonito, com uma maquiagem. Colocou aquele salto e entrou assim, toda gatona. E, naturalmente, a gente precisa espelhar algumas coisas para que o nosso paciente possa se perceber. E ela perguntou: gente, mas você está muito bonita. Parabéns, seja bem-vinda. Como é que você está? Me conta o que significa tudo isso que eu estou vendo. E ela contando para a gente. Aí ela disse: vocês não acreditam. Minha paciente falou: eu fiz a maior descoberta. Eu descobri que a minha mãe é surda. Sua mãe ser surda e você tá assim toda bonita e feliz? Falou: eu passei anos achando que ela não me amava. Porque nós moramos uma do lado da outra. Acho que era uma casa de herança e tal. E todos os dias de manhã eu passava na casa da minha mãe, chamava, para dar uma bênção, para ouvir uma palavra, para olhar nos olhos dela. Ela nunca me atendia. E a partir dessa não atenção, eu fui acreditando que ela não me amava.
Só que depois desse tempo de terapia, de reflexão, prestando atenção em mim, no que eu sinto, no que eu penso, e etc., eu me dei conta que talvez o problema não seja meu. O problema deve ser dela. Deve ver que ela não ouve eu batendo na porta. E isso fez com que a minha vida ganhasse uma outra cor. Deu para perceber, né, psicóloga? A gente passa, às vezes, uma vida toda acreditando em algumas coisas, e isso interfere radicalmente na maneira como nós somos e existimos no mundo E nós desfrutamos de uma peça teatral aqui da Cia Nissi, que foi muito legal. Quem veio saiu presenteado, né? A gente tem uma capacidade de transformar as nossas dores em ídolos. E a gente vai prestando atenção só naquilo. Não que devam ser ignoradas, mas não precisam ser endeusadas. Ao ponto da gente passar a vida prestando culto, ou seja, a melhor de todas as atenções àquilo que dói, e por vezes dói porque a gente se agarrou a uma compreensão equivocada. Há uma máxima psicológica: quando se muda a percepção, automaticamente se muda um comportamento. E isso vem lá dos gregos, é coisa antiga. Metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Mudou a mentalidade, mudou o comportamento. Só que nós estamos não num setting terapêutico, não num aquário de vidro, não com alguém ouvindo pelo fone, embora tenha um pessoal ouvindo ali pela telinha. Deus abençoe. E nós estamos assim cantando para Jesus, adorando Jesus. Somos cristãos, estamos no mundo ocidental, 2000 anos depois de Jesus, uma semana após a Páscoa. E ok, tu te tornas eternamente assemelhado ou assemelhada àquilo ou àquele a quem adoras. O que aconteceu com a paciente da minha colega? Eu estou tão prestando atenção no movimento da minha mãe, que é uma pessoa muito importante para mim, e esse movimento parece estar marcado por interrupções, marcado por não encontros, e acreditar que ela não me ama faz com que eu viva como uma não amada. Agora, uma pergunta: se diante de Jesus nós tivermos também compreensões equivocadas, e a gente está adorando, cantando para Jesus, mas a ideia sobre Jesus for equivocada, o que acontece, Maria, que está inaugurando a sua nova idade tão linda? O que acontece se a gente adorar Jesus, mas no fundo estivermos falando de uma outra pessoa? Eu já contei aqui uma vez, né? Que uma pessoa começou a falar características do melhor jogador de basquete da história. Ele era demais. Ele marcou a maior quantidade de pontos. Ele marcou o seu tempo. E aí todo mundo está dizendo: meu Deus, será que está falando de quem? LeBron James? Não, será que é o Kobe Bryant? Será que é o Shaquille O'Neal? E ele está falando de Michael Jordan. As especificações são de Michael Jordan. Mas aí no final ele diz assim: quero mostrar para vocês de quem eu estou falando. Aí coloca uma foto do Pelé, maior cestinha da história do mundo. Aí você diz: peraí, aqui é o Pelé, a história do Michael Jordan. Deixa eu perguntar de novo. Imagina se a gente passa uma vida adorando alguém de nome Jesus, mas a ideia que construímos sobre ele é totalmente equivocada. Nós estamos adorando uma outra pessoa, mas estamos chamando de Jesus. Porque ensinaram para nós, por causa de vovó, por causa da tradição, por causa de uma leitura e interpretação do texto, por vezes equivocada. Aí, qual é a grande questão? Vai para o céu ou não vai para o céu? Parece que não é essa a pergunta. A grande questão é como é que eu vivo. Eu me assemelho a quem
enquanto adoro alguém cujo nome é o nome acima de todos os nomes da nossa perspectiva, mas sobre ele a minha compreensão está equivocada. Então agora o texto vai fazer sentido, talvez somente a leitura já faria sentido. João capítulo 4, a partir do verso 1, eu leio na Nova Versão Transformadora, NVT, tá bom? Olha como é que é interessante nessa tradução algumas falas. Fica comigo, vamos juntos. Jesus sabia que os fariseus, aqueles religiosos, partido religioso, partido político, que de algum modo geriam o processo religioso daquele tempo, intérpretes da lei, e etc, e etc. Eles tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Os fariseus ouviram isso sobre Jesus. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Isso aqui daria pano para manga, que a Galiléia é a parte mais pobre, empobrecida é a melhor expressão. Empobrecida. Se existe alguém que é pobre, só o é porque alguém o empobreceu. E Jesus deixa a Judéia e vai para a Galiléia. Jesus está fazendo sempre algumas opções, e não é apenas uma opção geográfica. É uma opção de priorizar aqueles que mais precisam. Porque vivemos num mundo de injustiça, onde os que menos precisam são priorizados. Desde as leis que aprovamos, e eu assisti ontem uma entrevista interessante, há uma discussão no Brasil, por exemplo, sobre os programas de assistência, né? Que acaba chegando àqueles que sofrem em vários lugares do nosso país, até porque a gente tem muita gente ainda vivendo abaixo da linha da pobreza. E aí a pessoa dava entrevista dizendo, eu sei que o pessoal reclama disso, e aí vira uma discussão partidária, ok. Só que o que a gente não sabe é que a quantidade de recurso que vai para assistir o pessoal da Galiléia é infinitamente menor do que a quantidade de recurso que vai para emprestar dinheiro a juros que praticamente não existem para os grandes latifundiários do nosso país. E aí essa pessoa dizia, quando a discussão é assistência social, a gente enfrenta muita barreira. Quando o assunto é justiça social, a gente não consegue avançar. Porque custa a vida de quem ousa enfrentar os interesses de grande parte dos opressores do nosso país e do nosso mundo. Jesus está indo para Galiléia, ele é Jesus de Nazaré, ele é o Galileu, que Djavan sempre canta aqui, Galileu, Galileu, Galileu. Dá um Google e pesquisa o que é a Galiléia, tá? No caminho, interessante, nem estava me dando conta. Porque se é Jesus a quem nós estamos adorando, é preciso saber quem ele é, as opções que ele faz, os caminhos que ele traça, as pessoas com quem ele se relaciona. Porque se é verdade a máxima de que tu te tornas eternamente assemelhado àquilo ou àquele a quem adoras, eu preciso saber quem ele é, e à medida que eu o adoro, eu vou me parecendo com ele. Aí fica uma grande pergunta. Se os quase 30% da população brasileira que se dizem evangélicos, ou seja, adoradores de Jesus. Até porque, se a gente for para uma pesquisa mais ampla, 80% da população se diz cristã. O que é isso? Adoradores de Jesus. A pergunta é, nós estamos nos tornando assemelhados a Jesus? Aí a gente tem duas possibilidades. Uma é mentira essa máxima, a gente não se torna assemelhado a quem a gente adora. É uma mentira. É uma possibilidade. A segunda é, será que a gente está adorando Jesus mesmo, gente? Porque se é verdade que a gente parece aquilo ou aquele a quem a gente adora, a gente deveria parecer com Jesus. Só que a gente está falando de Jesus,
mas a gente pode estar ofertando um outro modelo de vida. Uma outra pessoa e chamando de Jesus. Então vamos continuar, porque esse é o drama de uma mulher aqui nesse capítulo. No caminho ele teve de passar por Samaria. Oh meu Deus, aí só o pastor Silas agora, para explicar um monte de coisa. Quem são esses samaritanos? Os judeus oravam pelo menos 3 vezes por dia. Obrigado porque eu não sou uma mulher. Obrigado porque eu não sou um cão. Obrigado porque eu não sou um samaritano. Os samaritanos são filhos das relações entre judeus e o povo assírio. E eles estão no exílio. E eles se relacionam maritalmente, conjugalmente com essa população. E nasce a mistura de judeu com assírio, samaritanos. E agora os judeus não se dão com os samaritanos. E para onde Jesus vai? É necessário passar por uma terra que o povo judeu não costuma passar. Vem comigo. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Olha para Jesus. Escuta isso, gente. Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Josi podia voltar para cantar para a gente. Junto ao poço estava eu, judeu, eu a sede. É muito curioso, porque nós também somos pegados pela poesia, pela música, o que é muito bom. A arte nos mobiliza, nos move. Mas nem sempre a gente vai ao texto que deu origem à arte, né? A arte é linda, a música é maravilhosa. Mas o texto revela muito mais do que a música consegue. E Jesus está lá, cansado da viagem. Nós adoramos um Deus que atende pelo nome de Jesus e que veio colocar o pé no barro e no chão da nossa vida, e ele se cansa, e ele senta, e ele tem sede, e é meio-dia, mas nós estamos num mundo em que a pregação positivista, a pregação coach, os livros que mais vendem, inclusive nas farmácias mais famosas do Brasil. Outro dia eu tirei uma foto, mandei no grupo aí da igreja. São livros falando de uma espiritualidade, falando de Jesus, no entanto, dizendo que você tem que ser forte, cabra macho, você não pode cansar, homem não chora, tem que ir para cima, tem que ser resiliente, para de moleza. Tu te tornas eternamente assemelhado àquilo, àquele a quem adoras. Eu adoro Jesus. Ele veio para o meu mundo. Está cansado. Está com sede. É meio-dia. Sentou e descansou. Quando estiver cansado, cansada, não desista. Descansa. Onde é que tem um poço para ir? Onde é que tem um pé de manga? Pedir Maria. Maria, eu posso lá sentar lá debaixo do pé de manga, chupar uma manga. Você sabe que tem uma autoridade aqui em Conquista? Uma autoridade conhecida, que de vez em quando ela liga para uma irmã da nossa igreja e diz: tá em casa? Tem alguém lá? Eu estou indo para lá, entrar no quarto, ficar escondida lá. E aí fica lá, escondida. Modo avião, poço de Jacó, para tomar uma água, para sentar, para descansar. Só que Jesus é sempre mais, né? É sempre mais. Era necessário passar, não apenas para descansar, não apenas por causa da água, não apenas por causa do poço. A história vai ficando cada dia e cada momento mais bonita. Olha lá, pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, ai que Jesus lindo, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Ela vai explicar um pouco do contexto aqui geopolítico e também religioso. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Opa! Oh, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir pregar. É muito bom ler o texto, porque 2000 anos depois, quais são as pessoas, os povos, as gentes com as quais nós não queremos ter nenhum tipo de contato? E nós
Igreja Batista da cidade, nós evangélicos, mas pode ser nós, minha família, assim, Valdir, eu cresci num lar que a gente é da família dos Oliveira e a gente não queria ter contato com a família dos Pereira. Eu sou dos Mezenga, ele é dos Berdinazzi e a gente não quer ter contato. Aí tem um pessoal que gosta assim dos Estados Unidos e do Trump. Aí tem um pessoal que defende os ayatolás e o pessoal muçulmano. Sempre tem um povo que a gente não quer ter contato. Em São Paulo está bombando um bar que diz que não atende a pessoas que admiram judeus nem norte-americanos. E aí iniciaram um processo contra o boteco. Só que diz que o boteco bombou nas redes sociais. Aí a gente adora Jesus domingo de manhã e a gente volta para a vida. E aí na vida tem o vizinho, na vida tem o ex-marido, na vida tem o patrão, na vida tem os políticos, na vida tem as dores da vida. Na vida tem as dores da vida. Mas eu adorei Jesus. E Jesus pede água. Vai para a beira de um poço, pisa num território proibido. Ao meio-dia, sozinho, fala com uma mulher e entende que uma mulher pode dar água para ele beber. É um ser humano, não é um cão. É uma pessoa amada do meu Pai. E o texto de João, Jesus nunca chama Deus de Deus. É o Pai, é o Pai, é o Pai. Jesus só chama Deus de Deus quando está na cruz pendurado. Meu Deus, por que me desamparaste? E não é nem João que conta isso para nós. E ele vai tentar apresentar o Pai para uma mulher, meio-dia, de reputação bem complicadinha e de dores de uma vida. O Dietrich Bonhoeffer, completou aniversário de morte agora no último 9 de abril, enfrentou campos de concentração, fez planos de resistência ao nazismo. E ele diz, a gente precisa olhar para as pessoas, não a partir, eu estou parafraseando, não a partir das nossas concepções, não a partir da gente, mas olhar o outro a partir das dores que o outro carrega. A gente adora Jesus. Com quem a gente conversa? Para quem a gente pede água? Diante de quem costumamos estar? É necessário atravessar que tipo de fronteira? Qual é a sede que eu tenho e qual é a sede que esta pessoa também tem? E nesse encontro a gente pode falar das nossas sedes. E um pastor que hoje é amigo foi à Palestina e ele pôde participar de um evento em que uma mãe de Israel perdeu seu filho na guerra. E uma mãe palestina perdeu o filho na guerra e elas agora juntas trabalham por um movimento de paz no Oriente Médio. Tem uma sede lá, tem uma sede de cá, tem uma dor daqui, tem uma dor de lá, tem um cansado da viagem daqui com sede, tem outra cansada de uma compreensão equivocada sobre a vida e de conviver num mundo marcado por xenofobia. Eu detesto este outro e o lugar de onde o outro vem. E Jesus está aqui. E nós estamos num culto a Ele. E a gente canta, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E está tudo certo com a música, só não está completa. Só não está ampliando o nosso lugar no mundo diante de quem adoramos, mas vale a pena continuar a leitura. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Como é que me pede um absurdo desse? Jesus respondeu, ai meu pai, se eu tivesse dinheiro para botar uns outdoors na cidade, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, que bonito, você me pediria e eu lhe daria água da vida. Qual é a ideia de Deus que a gente tem?
o guerrilheiro que está do lado de um povo para acabar com outro povo. É uma ideia obstaculada pelos séculos. O Jeová Sabaote, o Deus das batalhas. E a gente cantou isso durante muito tempo. E todas as vezes que alguém se opõe a nós, ou que a vida nos prega uma peça, a ideia é essa: ele milita minhas causas, ele envergonha quem me machucou, ele me põe no palco e eu sinto sabor de mel e o outro está na plateia. E a samaritana está partindo desse lugar. Vocês nos desprezam, vocês não nos consideram humanos, vocês não tocam nos nossos talheres, vocês não pisam no nosso chão, em nome de Deus. E aí você não sabe que toda essa guerra no Oriente Médio tem uma raiz teológica. Para os judeus, e boa parte deles, nunca é a totalidade, eles acreditam que tem que derrotar todo o Islã para então poderem construir o novo templo onde está a Mesquita de Omar, lugar sagrado para a população muçulmana. Mas boa parte daqueles que fazem parte do Islã, num lugar mais radical, eles acreditam que a plenitude, o céu vai vir trocando em miúdos quando nós destruirmos a população de Israel. Ou seja, Deus está do nosso lado para destruir quem está do outro, e então a gente vai beber a água da vida. E então a gente vai viver no paraíso. E então a gente vai desfrutar das 7 virgens. Ou então a gente vai pisar nas ruas de ouro e de cristal, como cantou Cassiane. Eu preciso sempre acreditar num Deus que se opõe a quem se opôs a mim, para que eu o derrote, e então eu vou ter a grande vitória. E o problema é que nós estamos cantando para Jesus, e Jesus está quebrando esse paradigma. Jesus está atravessando uma fronteira. Jesus, pela primeira vez na história, está falando com a própria boca para uma mulher em território samaritano, que ele é aquele que deveria de vir, que ele é o filho amado do Pai, que ele é o Messias, que toda essa tradição de Israel espera, mas que a samaritana também esperava. E o diálogo vai continuar mostrando as expectativas dela e as iniciativas de Jesus. Verso 11, Jesus replica dizendo: se você soubesse quem eu sou e o presente que Deus está querendo te dar, você que me pediria água. Eu acho bonito fazer a poesia toda vez que Jesus pede algo para nós. No fundo é Ele que quer matar nossa sede. Quando a gente fala, por exemplo, de perdão, né? Tem que perdoar. A gente ensina isso como se fosse assim uma ordem de Deus. Tem que perdoar quem te machucou. Toda vez que Jesus pede uma coisa para nós, não é porque Ele precisa da gente, é porque Ele deseja saciar a nossa sede. Perdoar vai fazer muito bem para a gente. Ler os mandamentos não como ordens de um absoluto poderoso que quer fazer da gente marionete na sua mão, mas como um pai amoroso que tem conselhos de vida para que daqui brote sentido. Quem beber da água que eu der jamais terá sede, pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu estou te pedindo uma coisa tão mais simples, e o meu objetivo é saciar a senhora. A senhora está cansada. Eu acho bonito isso, né? Essa coisa do espelhamento. E essa coisa de, a partir do corpo, ir acolhendo o outro. E Jesus faz isso o tempo todo. Tem uma mulher ali que está com sede. E eu não vou chegar dizendo assim: eu sou a cachoeira do poder e eu vim matar sua sede. Eu vou dizer para ela que eu também tenho sede. Ir aos encontros, meus irmãos e minhas irmãs, não abrindo seu arsenal e sua caixa de ferramenta. Estou MacGyver. Indo aos encontros dizendo assim: queria falar um pouquinho sobre a minha insônia. Ué, pastor, o senhor? Queria falar um pouquinho sobre as minhas carências. Eu não acredito. Por que não acredita? Quer falar um pouquinho das suas?
E aí a gente se encontra diante de Jesus, quando 2 ou 3 se reúnem, se encontram. Não é se encontrou e agora a gente está falando de Jesus. Não. Porque eu posso estar falando o nome Jesus, mas falando de uma outra pessoa. Isso aqui é um encontro no qual Deus está. Quando as sedes se misturam. Quando eu entro no seu mundo, você entra no meu. Quando eu vou ao meio-dia, a hora que ninguém busca água no poço. Meio-dia, no meio do deserto, buscar água. É porque é difícil sair pelas ruas aqui da cidade com a história que eu tenho. Eu tenho que suprir minha necessidade e, de algum modo, me esconder da minha história. Pois é. E eu entro na sua história arriscando a minha. Meus discípulos não vão entender nada. O meu povo não vai entender nada. Mas o meu Pai se apresenta em encontros como esses. Você não tem corda nem balde. O poço é fundo. Mostra seu arsenal, abre sua caixa de ferramenta. Disse ela, de onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Vamos medir os nossos heróis. Vamos disputar qual religião é melhor. Aqui é o poço de Jacó, está no nosso território. Você vem aqui me pedir água e agora diz que tem uma água melhor do que a de Jacó. Você é maior do que Jacó? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, fica uma boa pergunta para pregadores mais eficazes que eu, que água é essa que ele tem para dar? Ela entendeu errado. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Opa, por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Eu queria me livrar desse negócio aqui de vir buscar água aqui. Então me dá esse presente aí que o Senhor tem. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Aí Jesus vai responder, verso 16, vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Aquela conversa que começa num pedido de água, já está no marido da mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Verso 18, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Em algumas traduções diz, e o homem com quem está agora não é seu. Pode ser de alguém, né? Pode ser. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, água, marido, 5 maridos, esse agora não é seu, ó para onde a gente vai agora. Então diga-me, já que o Senhor parece ser um profeta que está descobrindo minha vida, eu ando escondido, eu pego água ao meio-dia, eu estou tentando viver minha vida à margem desse pessoal aí que fica tirando foto da gente, como é que chama? Paparazzis da época, e o senhor só pode ser profeta para saber minha vida. Então me diga, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim? Onde é que tem que adorar mesmo, hein? A gente adora lá ou adora aqui? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte de Gerizim, em Samaria, e tudo indica que é o lugar no qual eles estão, ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco, e aqui eu preciso parar. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito
daquele a quem adoram. Você pode ler isso comigo? 1, 2, 3. Vocês teria coragem de fazer uma leitura diferente? Só se você tiver coragem de ler assim: nós, brasileiros, sabemos muito pouco a respeito de quem adoramos. Deixa eu ver se a gente tem essa coragem. Vamos lá? 1, 2, 3. Por quê? Porque a gente tem muita certeza, irmão Raimundo. A gente não usa o benefício da dúvida. A gente se apropriou de 4, 5 versículos, 4 leis espirituais, o carisma do pastor A, B e C, que abençoaram a gente, um discurso da mídia, uma ideia colonizadora, porque misturaram evangelização com colonização. Você quer ver uma coisa complicada? Jesus é morto pelo poder do Império Romano, associado à religião de Israel, porque ele é considerado um perturbador da ordem social, um herege que afirma sobre si mesmo algumas coisas que eram amaldiçoadas e anátema. Conta 400 anos depois, 400 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, um império que o matou adota o cristianismo, que nem era cristianismo, era um movimento de Jesus, de gente que por adorar o Pai que Jesus revelou, vivia à semelhança de Jesus que andou entre nós. Mas agora o imperador diz: essa é a nossa religião. E o Jesus que morre na mão do império, 400 anos depois, o império tem o nome de Jesus como sendo o nome a quem se deve adorar. E de lá para cá, o que fizeram no nome de Jesus, hein, minha gente? Percebe, Gardênio? E para que essa conversa toda, Simvaldo? É para saber o quanto a gente conhece sobre Jesus, em quem a gente está se tornando e qual é o crivo de discernimento que a gente tem quando aparece alguém usando o nome Jesus. As nossas câmaras legislativas falam de Deus o tempo todo, gente. Nossa Câmara de Vereadores, pelo menos até um tempo atrás, começava as sessões sempre com uma oração. Jesus está o tempo todo, Leiliane, sendo falado. O jogador faz um gol antigamente, né, que agora é proibido, aí levantava a camisa, I belong to Jesus. Meu inglês está cada dia melhor. Eu nem sei o que significa, mas eu lembrei da frase, né? Então, assim, Jesus... Eu fui num lugar outro dia, tem um refrigerante chamado Jesus Cola. Jesus Cola no Piauí. Meu Deus do céu. Mas deixa eu ler de novo aqui. Vocês sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. E aí você pode perguntar, sim, Jesus afirmou que os samaritanos sabem pouco sobre quem eles adoram, que a salvação vem dos judeus, ou seja, Jesus está dizendo assim, eu sou um judeu, Deus escolheu essa nação, e é uma história longa, mas vocês sabem pouco. Sim, Jesus, e daí? Saber pouco sobre quem adora, e daí? E daí vamos ver como é que vive a nossa irmã. Como é que vive a senhora? Eu vivo de reencenação traumática, como diz Freud. Como? Eu não entendi. A minha vida com homens nessa sociedade é uma relação de descarte. Eu passei por 5 descartes. Eu sou uma mal amada. Lembra da minha paciente?
Eu vivo a partir da verdade que eu abracei. Ela não me ama, aí eu também não me amo, eu também não me cuido e a vida não faz sentido. Eu tive 5 maridos. E eu tô com um que não me assume. Tem a ver com as minhas sedes. Eu discuto se adoro em Jerusalém ou se é no Monte Gerizim. Mas eu não sei direito, Jesus. Eu assumo que eu não sei direito se é lá, se é aqui. Eu tenho algumas certezas da minha tradição samaritana, mas eu tenho um monte de dúvida. E agora o Senhor afirma que nós não sabemos quem nós adoramos. E daí? E daí que quando você não conhece bem quem você adora, você vai se tornando um tipo de gente que nem você conhece direito quem você é. Você fala o tempo todo na igreja sobre quem você adora. No entanto, nós estamos na era da saúde mental, da crise de identidade. A gente não sabe quem a gente é. E pior, quando nós adoecemos, Deus, o nosso Pai, que poderia sentar no poço, nos encontrar quando nós estamos cansados de caminhar, pegando água para matar um tipo de sede e para sustentar um tipo de existência, e a gente desfrutar dele que está revelando o amor do Pai, aí não, a gente transforma Deus num fantasma. E aí os caras vendem a campanha do desencapetamento total. É Jesus, pregou lá. Meu irmão é doutor em fisioterapia. Um dia ele falou assim: rapaz, na madrugada aí eu estava ouvindo o Edir Macedo, rapaz. O cara fala umas coisas, né, irmão? Eu falei, meu Deus do céu, meu irmão. Desliga isso! Pelo amor de Deus! Porque na vida tem medo, tem ansiedade, tem pânico. Tem noradrenalina, tem ocitocina, tem o hormônio do estresse, que na primeira vez que encharca a nossa corrente sanguínea, dá uma certa motivação, mas depois acelera o batimento cardíaco, depois promove a ansiedade. Os especialistas dizem que conviver 2 anos com uma ansiedade acima da média pode me levar para um buraco da depressão. E eu não conheço quem eu adoro. E quando eu encaro as dores da vida, em vez de olhar para o Pai e dizer, dá-me de beber dessa água, eu não estou aguentando mais. Não. Eu olho para Deus e eu enxergo assim, está passando por isso porque não deu o dízimo. Está vivendo assim porque falou do profeta, tocou no ungido, não participou do culto, na festa da paixão, não fez a dieta que tinha que fazer. Não fez a peregrinação, não ajudou o projeto social. Deus virou um demônio e se adora quem não se conhece, e o resultado é uma vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono. Aí você diz que eu sou mundano. Não, mundano sou eu não aguento. Mas está chegando a hora. Ai, meu Deus. E de fato já chegou. Eis o evangelho, Samaritana. Eis o evangelho, Simvaldo. Tudo que foi escrito era como sombra para o que haveria de vir. Não fica vivendo toda uma vida ancorado numa tradição que por vezes está equivocada, usa o benefício da dúvida e parte do princípio de que a cada dia a gente canta novo dia, recebi para te louvar, ó Deus, as misericórdias se renovam a cada manhã, o pão nosso de cada dia. Se Deus, a palavra do Senhor vier a vocês hoje, não endureçam o coração, as misericórdias se renovam a cada manhã. Chegou a hora, vai chegar, já chegou. E daí? O que chegou? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. A discussão é, tem que adorar Deus esquece Deus. Esquece esse ser impessoal. Esquece essa ideia de alguém num computador fazendo tudo determinadamente acontecer segundo o seu humor. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Ai, deixa eu testemunhar no pouco tempo que me resta. Eu fiz uma viagem semana passada com o Tairone e com o Tiagão. Vamos pregar num congresso, 40 anos de um congresso em Jaguaquara, Colégio Telegídio. Aqueles adolescentes, aqueles jovens. Primeiro, ai meu Deus, nem preciso falar. Tive uma diarreia na sexta-feira da paixão, que eu quase tive que viajar de fralda descartável. E aí viajamos. De madrugada, Tiagão parou na beira de Firmino Alves, comeu uma costela, que eu olhava para a costela, dava vontade de sair coisa por cá e por outro lugar. Mal-estar. Mas sábado, a graça de Deus pousou sobre o auditório daquele colégio. E foi esse texto que eu li. Os meninos chorando, e uma coisa linda. E João Pedro, meu filho, foi. E João volta, e a gente passa na casa do meu irmão. Beijo, mano. Meu irmão tinha tomado umas 2. Pegou um violão que era do meu pai, tocou umas modas, e fez carne pra gente. Tinha Tairone, Tiagão, e aí bateu aquele papo gostoso. E aí eu fiquei querendo ouvir de João, né? Primeira experiência, viajar com o papai pregando. Assim, poxa, o papai pregou direitinho, né? Segurando aqui a barriga, pedindo a Deus para segurar o intestino, mas preguei. Eu achando assim que ele dizer, pai, o senhor pregou, hein? Paz, assim, que louvorzão. Aquele grupo, o grupo, Daniel. Não sei dizer, é FOP, escreve FOP, mas é F, Hope Music. O pessoal que canta, dá-me de beber, pois tenho sede. Falei assim, rapaz, João vai ver esse grupo cantando de Floripa. Quando ele chega em casa de madrugada, eu e ele disse assim, pai, eu fiquei feliz demais de vendo o senhor na mesa, se divertindo, batendo papo com meu tio e com o tio Tairone e Tiagão. O senhor quer que eu lhe diga uma coisa, pai? A coisa que eu mais gosto na vida de ver é o senhor se divertindo. E aí, quando eu me dei conta desse texto, de novo, a sensação que Jesus está dizendo, há um pai e quer te dar água de beber. Há um pai que senta na mesa e brinca. Há um pai que não está discutindo se é Gerizim, Jerusalém. Há um pai que está buscando gente como a gente, para se tornar gente como gente deve ser. E como é gente como gente deve ser? É gente que prestou assunto nesse pai tão maravilhoso, Maíra, tão amoroso, tão gentil, revelado na face do seu filho. E Paulo diz aos Colossenses, nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É verdade que tem teólogos que dizem que no Jesus humano não caberia toda a plenitude de Deus. Eles são equivocados. Porque dizer que em Jesus não cabe a plenitude de Deus é desqualificar a beleza da nossa humanidade. E sabe o que meu filho disse que ele achava mais lindo? É ter um pai humano. E aí eu não canso de repetir, já virou uma reza minha. Em Jesus de Nazaré, Deus se fez gente para fazer da gente, gente como gente deve ser. Adorar ao Pai em espírito e em verdade é se assemelhar ao Filho. E ao se assemelhar ao Filho, caminhar pelo mundo, mesmo cansado, com sede, com os desafios dessa longa jornada, saindo da Judéia para a Galileia, dando uma paradinha em Samaria, mas jamais desconfiado acerca de quem é que nos ama. Se eu pudesse ler para você uma série de textos, especialmente no capítulo 11 de João, Jesus é reconhecido como aquele que ama. Aquele que ama. Deus amou. João escreve aos amados. E João escreve mais, 1 João 2,6. Se alguém diz está nele, deve andar como ele andou. Termino. Eu aprendi com um querido que adorar ao Pai, primeiro é descobrir e lembrar que Ele é Pai. Obrigado, minha flor. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. E para um órfão, Dan, descobrir um pai com P maiúsculo é muito caro. E para sendo órfão, descobrir um pai e ouvir do filho, eu quero um pai alegre. Eu quero um pai que brinca.
Eis o Pai de Jesus de Nazaré. O salmista disse: na presença dele há delícias eternas. Água viva fluindo daqui de dentro. É um prazer que você ainda não desfrutou, minha querida. Jesus está caminhando para a cruz. João 17, ele diz: eu estou falando essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês. Peraí, o senhor indo para a cruz? Eu gostei de ser humano. Eu gostei de ser gente. E eu experimentei uma alegria sendo homem, uma alegria que emana do amor do meu Pai. E eu disse o que disse para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está revelando um Pai que senta na mesa ou na beira de um poço, que conversa com a gente, nos ama e nos atrai pela sua beleza, dizendo que vocês devem adorar em espírito e em verdade. Aí eu aprendi, é uma possível interpretação. Adorar em espírito é lembrar que ele preenche todas as coisas, que nada existe fora dele, que tudo que existe, existe no seu amor, e todos os espaços agora são sagrados, e eu posso experimentar o meu Pai em todo lugar da vida, até mesmo no poço de Jacó, em meio à minha vida secreta, em meio à minha bagunça existencial, em meio às minhas dúvidas teológicas e em meio às minhas certezas equivocadas sobre mim e sobre a vida. Ele está aí. Ele está aí. Ir para a vida, Alex. Levar a criança para a escola, chegar no local de trabalho e dizer: quando eu cheguei aqui, o meu pai já estava. O meu pai está aqui. Meu pai me ama, Silvia. Meu pai está cuidando de mim. Adorar em espírito é reconhecê-lo em toda a jornada, ainda que eu não o sinta e ainda que a minha sede esteja embaralhando a minha percepção. Ele está. É convicção. Eu sou um filho amado do meu Pai. E é por isso que Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Como assim? O senhor está morrendo, dizendo que estava desamparado? A ideia de Deus geralmente faz a gente sentir desamparo. Mas quando eu lembrei que para além de Deus ele é meu Pai, eu adoro em espírito. O que é isso? É entregar meu espírito. Estou entendendo nada, Eliane, mas eu me entrego ao meu Pai. E adorar em verdade? Adorar em verdade é resgatar o possível tema: tu te tornas eternamente assemelhada àquilo ou àquele a quem adoras. O que é então adorar em verdade? Toda vez que a palavra verdade aparece no Evangelho de João, não está falando de um compêndio de ideias, de doutrinas, de dogmas, de um monte de coisa que a gente tem que acreditar. Toda vez que a palavra verdade aparece no Evangelho de João, está falando de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade é Ele. Então o que é Jesus adorar em verdade? Se dando conta de que você tem um Pai como o nosso, o Pai nosso, viva como filho. Senhor, mas eu não dou conta, não. Meu Deus, eu não sou Jesus, né? Quando a gente quer fazer uma besteira, mas eu não sou Jesus, eu não tenho sangue de barata. Ele sabe disso. Por isso ele deu o Espírito Santo, que mora dentro de nós, e que diz ao nosso espírito toda hora, testemunha ao nosso espírito, que somos filhos do Abba. O Espírito Santo, Dani, está lembrando o tempo todo: você é uma filha amada. E o Espírito Santo está apontando o tempo todo para Jesus. Aí como é, Paty, que a gente adora entregando o Espírito para Deus, que é Espírito, e importa que seus adoradores adoram o Espírito? O Senhor está. Eu estarei com vocês todos os dias. As contingências eu não entendo, mas eu quero te experimentar meio-dia, na beira desse poço, em meio às minhas questões. E se eu beber dessa água, é muito para além das minhas expectativas. E a senhora sai desse poço como? Dessa conversa? Você tem que ler o texto, então vem à noite. Eu vou para a cidade. Eu vou contar para todo mundo. Eu encontrei ele. Não, melhor.
Ele me encontrou. Quando eu cheguei lá, ele já estava. Ele me amou. Ele contou tudo o que eu vivi. Ele fez brotar uma água aqui que não dá para ficar só para mim, não. Eu preciso contar para todo mundo na cidade. É uma doideira. Porque enquanto ela está indo para a cidade, os caras estão voltando da cidade com a feira. Passaram lá no Mix Mateus da época, no Atacarejo. Estão voltando. Os caras não conversaram com ninguém, porque esse território samaritano, esse povo maldito. Eles voltam impressionados em ver Jesus conversando com a mulher. Aí eles oferecem comida para Jesus. Aí Jesus fala, não, a minha comida e minha bebida é outra. Aí o texto diz assim, eles não entendiam do que Jesus estava falando. Os discípulos de Jesus, a começar por mim, geralmente não entendem o que ele está falando. Por isso que a gente julga um Deus revelado como um pai que ama mulheres samaritanas. Que a gente não entende. Mas ela que agora a acolheu, sai contando para todo mundo. E a cidade toda vai lá conversar com Jesus. E aí todo mundo começa a dizer, agora a gente crê nele, não só pelo que ela nos contou, mas por tudo que nós também estamos experimentando agora. Eu termino de fato te oferecendo uma metáfora, né? Pensa num Deus que é uma cachoeira e não um poço, fundo, corda, lata, água, meio-dia, sol e escondida, dia certo, domingo, fazendo essas coisas para ver se eu pego um golinho d'água de Deus. Não, pensa numa cachoeira. Eu acho que eu nunca tomei um banho de cachoeira. Aceito convites. Imagina a cachoeira. Imagina um sol causticante. Imagina uma vida dura. E alguém diz, tem uma cachoeira ali em Iguaí. Vai lá. Eu tomei um banho de cachoeira outro dia, gente, eu me senti mais leve, eu fiquei feliz, eu fiquei renovada. E os estudiosos dizem que um contato com a natureza fechada, 5 minutos, fazem liberar dentro de nós níveis de neurotransmissores e revolução hormonal ao ponto de fazer a gente se sentir feliz. Só que quando você chega, tem um pessoal em volta da cachoeira. E o pessoal está cantando para a cachoeira, tudo suado, cantando. Cachoeira, cachoeira de Jesus, desde 1910. Aí o pessoal fica dando dinheiro para a cachoeira. Dá um dinheirinho para a cachoeira. Aí o pessoal faz acampamento em volta da cachoeira, mas ninguém entra na cachoeira. Aí o pessoal faz campanha da cachoeira. 7 dias orando para a cachoeira. Respinga sobre nós, vem com teu poder sobre nós. E aí a samaritana diz, vocês não mergulham? Por que vocês ficam discutindo se é essa cachoeira ou se é outra? Lembra que Deus é a cachoeira. Como é que se presta um culto a um Deus cachoeira? Cachoeira precisa de dinheiro? Cachoeira precisa de música? Cachoeira não precisa de nada. Adorar Espírito em verdade entra na cachoeira, meu bem. Aí eu queria que o Senhor me desse só um pouquinho da água. Não. Eu vou inundar você com minha graça. Você não entendeu. Eu vou colocar uma cachoeira dentro de você. Em um dia, descobriu que Jesus revelou um Pai que ama. Não precisa mais tomar banho de bica, na bica de ninguém. Minha oração é que você saia daqui molhado, lavado, perdoado, com vontade de viver. Eu me banhei na cachoeira do amor de Deus.
Eu não sou um rejeitado, uma rejeitada. Eu não estou sob o juízo. Eu não bati na porta e fiquei sem ninguém abrir. A minha percepção sobre o meu Pai define o modo como eu vivo no mundo. Eu vou cuidar de mim. Eu vou botar meu cabelo para cima, como o relato da paciente, da minha colega. Eu agora posso ficar bonita. Eu agora posso ir para a vida. Eu posso ir para a cidade. Não precisa ser só mais meio-dia escondida. Eu fui banhada pelo amor do meu Pai. O meu Pai que não apenas cuida. Essa é a experiência do meu João. Eu não quero um pai que apenas cuida. Eu quero um pai que brinca. Senhor, a gente construiu um poço. A gente se reúne aqui nesse poço para tomar um golinho d'água direto. A gente foi inventando um monte de regra para poder beber dessa água. A gente foi criando um monte de códigos, de verdades absolutas. E a gente foi perdendo a capacidade de te conhecer. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas chegou a hora. Chegou a hora de vocês verem na face do Filho o rosto amoroso do Pai. Do Pai que veio ao encontro, entrou na nossa história e nos banhou com o seu amor e pode saciar a nossa sede de vida. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu filho, a tua filha amada, amado. E faz a gente ir para a cidade, respingando nos outros. Não uma discussão de onde é o lugar sagrado, mas respingando sobre os outros. Ele me amou, Ele veio ao meu encontro, Ele me acolheu, Ele me deu água, Ele fez dentro de mim uma fonte, eu me vi dentro de uma cachoeira, e eu o adoro. E agora a minha vida tem se assemelhado à vida dele. Por causa dele. Por causa do seu amor. E por tudo que ele fez naquela cruz por mim.